Agradeço a todos, parabenizo primeiramente pela realização do evento, agradeço o convite honroso de poder trocar ideias com vocês. Foi um convite, para mim, extremamente oportuno, pude revisitar esta matéria e aprofundar algumas reflexões. Agradeço também encarecidamente a presença de vocês, fico aqui sensibilizado, espero retribuir expondo um tema de interesse, instigante, e imagino que vou fazer também algumas provocações bastante palpitantes. Há uma apresentação, se alguém aí em algum momento conseguir colocá-la, a gente vai adotá-la, caso contrário, nós já vamos iniciar nossa exposição. Acho muito importante, ao abordar o tema, né, corrupção e tributação, analisar o contexto da Operação Lava Jato. Né? Foi o contexto, pelo menos como um operador do direito tributário, onde nós começamos a observar esta correlação ou reflexos tributários das delações que foram então realizadas. No contexto da Lava Jato, formação de um cartel, assim é a tese da acusação, formação de um pretenso cartel com o objetivo de fraudar competitividade em procedimentos licitatórios realizados pela Petrobras. E a tese da acusação ela é muito clara, né? Ela coloca ali o pagamento de propina como uma conditio sine qua non, né? Uma condição indesviável para a celebração de contratos. Assim, especifica o relato dos próprios delatores, né? Então, o pagamento de propina era operacionalizado mediante a celebração de contratos de prestação de serviços que podem não ter ocorrido, seriam contratos simulados para viabilizar o pagamento de propina, ou contratos superfaturados, que eram pagos pelas contratantes para o pagamento de propina. Então, esse é o contexto, né, da Operação Lava Jato. Bom, um ponto que me parece bastante relevante para a nossa abordagem é uma premissa, né, que foi considerada, né, como falamos na tese da acusação, de que, só um minutinho, deixa eu ser mais rápido aqui, de que o pagamento de propina era uma condição para a celebração de contratos. Então, esse é digamos, a una voce, o relato dos delatores, dos diversos delatores que fizeram sua delação no corpo das investigações. E nos levam a alguns questionamentos, né? Qual a credibilidade e qual a força probatória desses delatores, né, e de seus depoimentos para fins tributários? Né? O Dr. Zé Arthur nos precedeu e facilitou bastante, vamos ser bastante ágeis aqui. Não se trata de uma confissão. Uma confissão, apesar de não ser também suficiente, tem um peso dilatório considerável. Isoladamente não se presta, muito menos quando o relato se refere a terceiras pessoas. O objeto da delação não pode ter peso de prova sequer testemunhal, porque ali não há o afastamento do depoente dos fatos. Há um interesse imediato, por vezes, ou ao menos imediato, na sua delação. É uma delação ofertada ou pleiteada em troca de favores, na premência ou já durante o padecimento de encarceramento. Então, essas informações, elas têm um peso extremamente relativo e não servem como prova isolada, nem no processo penal, como também não servirá no processo tributário. Me lembro aqui, num dos congressos que nós fomos, há algum tempo atrás, quando se questionava muito a validade jurídica das delações, se falava muito, né, de um procurador, representante do MPF, que teve a infelicidade de dizer uma expressão, né, o passarinho na gaiola canta mais bonito, né, justificando prisões preventivas que nós assistimos, né, que foram feitas aos borbotões. É o contexto também da prolação destas
destas delações. Pois bem, nas autuações fiscais, o que foi objeto de autuação fiscal no caso, né, das empresas envolvidas na Operação Lava Jato, especificamente nas empreiteiras, né? Foram identificados contratos com ditas noteiras. Seriam empresas, algumas delas de fachada, outras empresas existentes, com substância econômica, mas que superfaturaram seus contratos para viabilizar o pagamento de propinas. Bom, um questionamento que já surge é, muitos depoentes realmente falaram, olha, eu paguei propina mediante emissão do documento fiscal de tal empresa. O que a fiscalização fez? Foi lá, buscou todos os pagamentos para aquela empresa e autuou, foi objeto de autuação, que nós veremos aqui como foi feita essa autuação. Só que não necessariamente todos os pagamentos foram feitos a título de propina. Quando o delator fala, ó, eu paguei mediante emissão de nota fiscal de tal empresa, não quer dizer que todo o faturamento da empresa foi para pagamento de propina. Houve algum pagamento segundo a informação do delator. Bom, o que as autoridades fiscais fizeram? Identificaram então essas empresas que foram indicadas como veículos para pagamento de propina, pegaram todos os pagamentos feitos ao longo do contrato de longo prazo e aditamentos e glosou essa despesa como uma despesa não dedutível. Então nós temos aí uma glosa que equivale a 34% do valor desses contratos. Além disso, fizeram cumulativamente uma autuação do imposto de renda retido na fonte, cuja alíquota é 35%. Mas a própria legislação determina que seja feito um gross-up, né? Então, resumidamente, para a gente agilizar, a glosa da despesa perfaz o percentual de 34%, o imposto de renda retido na fonte, 35%. Com o gross-up determinado pela própria legislação, chegamos a um percentual de 47,25%. Como foi cumulativo, nós temos aí uma tributação exigindo-se a título de tributo um valor correspondente a 81,25% do valor dos pagamentos feitos. Não apenas isso, foi exigida não a multa de ofício, como era de se esperar, e além da multa de ofício, também uma multa agravada, então mais 75%, duas vezes, mais 150% de 81,25%. O que faz com que nós alcancemos aí uma tributação, uma exigência fiscal de 203% dos valores pagos. Ou seja, está havendo uma exigência fiscal correspondente a 203% da pretensa manifestação da riqueza, que seria todos os pagamentos feitos às empresas indicadas como noteiras ou veículos para pagamento de propina. Esse é o objeto das autuações fiscais, né? Quais são os indícios usualmente utilizados pelo fisco como fundamento desses autos de infração? O primeiro deles, as próprias delações, que nós falamos, né? Que há necessidade de ser corroborada por provas externas. Quando dizemos provas externas, estamos aqui excluindo as corroborações cruzadas ou recíprocas. A prova a corroborar uma delação não pode ser outra delação, deve ser algum outro meio de prova. Concordamos com a ideia que tem prevalecido e foi sustentada pelo Dr. Zé Arthur, de que a delação não é uma prova, mas sim um meio indicativo para obtenção de provas. O depoimento do delator, portanto, solitariamente, não pode ser erigido como fundamento de uma decisão condenatória no âmbito penal, como também não serve de fundamento para um lançamento tributário. É necessário outros elementos de prova. Também tem sido infirmado pela Receita Federal a aptidão destas empresas, de algumas dessas empresas que emitiram notas fiscais para pagamento, para a prestação dos serviços para os quais foram contratados. Alguns casos até a Receita Federal indica, não teve empregados, ela não tinha empregado. Bom, a maior parte desses serviços são serviços de natureza técnica, né? Além disso, existe a possibilidade de terceirização de serviço, que é muito comum na engenharia. Empresas de engenharia, percentualmente, devem ser as empresas que mais terceirizam
as suas atividades no Brasil. E para que, no nosso entender, para que a fiscalização pudesse ter conclusões mais robustas e, diria, mais compatíveis com a gravidade das consequências que estão sendo imputadas, ela deveria realizar a circularização dos pagamentos realizados pelas empresas beneficiárias deste pagamento tido como propina. Ou seja, não interromper o processo ou não isolar o processo de fiscalização apenas à empreiteira, que foi a fonte pagadora da propina, mas, sobretudo, estender a fiscalização, e digo mais, de forma coordenada, às empresas que foram beneficiárias por tais pagamentos. Somente fazendo essa circularização com acesso aos dados bancários das empresas que foram beneficiadas com esses pagamentos, poderia se identificar onde o dinheiro foi. E poderia saber, foi para algum prestador de serviço, foi para algum político, foi para algum partido, para onde isso foi. Portanto, é necessário que esse trabalho seja feito e de forma coordenada. Há, então, uma presunção omnis, com base em delações. É possível uma delação sustentar, basear uma presunção omnis, uma presunção que não está prevista na lei? Bom, seria suficiente a delação para ensejar uma inversão do ônus da prova? Nós entendemos que não. A mera delação não é suficiente para ensejar a inversão do ônus da prova. O ônus da prova, o ônus da ocorrência do fato gerador, ele é do fisco. Ainda que seja admitida como suficiente para uma presunção, ela seria relativa. Mas, isoladamente, a delação, em nosso sentir, ela não poderá basear sequer, ou fundamentar, lastrear sequer uma presunção relativa. E por que razão? Por diversas razões. Primeiro, os delatores mencionam, eu paguei, como você pagou? Eu paguei a propina mediante nota fiscal de tal empresa, mas o delator não falou, e mesmo se tivesse falado, não seria suficiente enquanto fato isolado, que todos os pagamentos feitos para aquela empresa foram a título de propina. Então, é necessário se provar qual é o percentual do pagamento realizado que se destinava à remuneração de propina. De quem é esse ônus? Não vai ser da empresa que pagou. O fisco deve proceder à circularização, uma técnica de fiscalização que ele tem acesso, e que ele deve exercer. Houve, portanto, glosa do valor de 100% do valor contratado com estas subcontratadas, com essas PJs ou veículos para pagamento de empresas utilizadas para veículos de pagamento de propina. Mas não se sabe qual desse percentual. De quem é esse ônus? Esse ônus seria realmente do fisco. Se o fisco não consegue comprovar qual o percentual dos pagamentos realizados se referiam à propina, não tem como fazer autuação. Não se deve fazer autuação. Bom, para efeitos tributários, aqui eu vou ser bastante rápido, A ausência do contraditório realmente foi mencionado, tem outros precedentes, além do próprio Teori, Celso de Mello, de que seria considerada ilícita, eu entendo até inepta, as provas emprestadas sem o contraditório. Existem precedentes do STJ, precedentes até recentes também do próprio CARF nesse sentido. Quem tiver interesse, depois eu posso indicar. Já mencionamos aqui, foi objeto da palestra do Dr. José Arthur, é imprescindível a presença, a existência de provas externas para fundamento do ato administrativo de lançamento. Pois bem, se presentes tais requisitos, se desincumbir-se de seu ônus probatório, a fiscalização tem feito a glosa da despesa e tem feito ainda a exigência cumulativa de imposto de renda retido na fonte. Algumas provocações e algumas reflexões que gostaria de fazer, pedindo vênia, porque, como disse, esse tema tem sido um tema de reflexão,
E, à primeira vista, as ideias que vou aqui divulgar podem causar uma certa polêmica, mas é preciso que, ao nós analisarmos o direito tributário, o façamos despidos de juízos de valor moral. Isso é sério, é pesado, né? Destituídos de juízos morais, de juízo axiológico. O tributo não é sanção. O tributo não se presta a punir. Este juízo valorativo não é competência da autoridade fiscal. Existem instâncias e autoridades com competência específica para punir todo ilícito que for comprovado. Bom, feita essa premissa inicial, o Brasil se filiou à corrente, né, o artigo 3º, ao definir o conceito de tributo, revela isso, dos países que não admitem a tributação de atividades ilícitas. Então, não se pode exigir ICMS sobre tráfico de drogas, né, sobre homicídio, sobre rufianismo. São atos materialmente ilícitos que merecem a repressão do Estado. O Estado não tributa. Mas quando se realizam atos lícitos, ainda que realizados de forma ilícita, eles são tributáveis, né? Então, o acréscimo patrimonial ele se sujeita à tributação, ainda que decorrente de uma atividade ilícita. Esse ponto já gerou muita polêmica, né? Mas foi o entendimento que prevaleceu na Suprema Corte. Então, ao falarmos do imposto de renda, também não podemos nos esquecer que a dedutibilidade da despesa, daquela despesa necessária, ela é essencial, primeiro, para a identificação do fato gerador. Dependendo do montante da despesa, não haverá fato gerador. E também é imprescindível para a sua quantificação. O artigo 118 do CTN milita também nesse sentido e, sendo sintético, o Supremo, né, se posicionou a respeito, né, e aqui nós temos uma decisão do ministro Dias Toffoli dizendo, ilustrando o entendimento que tem prevalecido, seria contraditório o não pagamento do imposto proveniente de ato ilegal, pois haveria locupletamento da própria torpeza em detrimento do interesse público. Então não pode um contribuinte inadimplente sustentar como tese de defesa haver praticado um ato ilícito e merecer êxito, né, com essa linha, com essa tese de defesa. Assim têm decidido os tribunais e nós concordamos. Agora, a condição para a dedutibilidade de uma despesa é a sua necessidade para a atividade operacional. Deve-se analisar, deve fazer um juízo se essa despesa ela é imprescindível ou se ela não é imprescindível. Notem bem, a ilicitude da origem de uma receita não a torna intributável. Ora, o contrato com a Petrobras decorreu da prática de um ilícito. Nem por isso deixará de ser tributável. A ilicitude não torna a receita ou acréscimo patrimonial intributável. Da mesma forma, no mesmo sentido, a ilicitude de uma despesa não a torna indedutível. Falei, vou fazer uma provocação aqui para deixá-los aí acordados. O fato de haver uma despesa decorrente da prática de uma ilicitude per si, não quer dizer que ela seja indedutível. O que a Receita Federal tem competência e deve analisar? Se aquela receita ela foi necessária para a obtenção da receita tributável. Essa é a competência da Receita Federal. Fazer juízo sobre a ilicitude ou punir a ilicitude do pagamento de alguma despesa a título de propina não é competência da Receita Federal. O juízo moral, o juízo de licitude não é competência da Receita Federal. Existem instâncias, autoridades com competência específica para tanto.
A tributação ela deve alcançar a manifestação de riqueza enquadrável na hipótese de incidência, ainda quando o fato gerador decorra de uma atividade ilícita. Portanto, a ilicitude não afasta a tributação do acréscimo patrimonial. Esse ponto é pacífico. Agora, a ilicitude também não torna tributável o que riqueza não é. Nesse sentido, destacamos e sentimos a necessidade de destacar: tributo não é sanção. Esses autos de infração que têm gerado uma exigência de mais de 200% do valor integralmente pago a empresas pelas quais houve algum pagamento a título de propina, tem um nítido efeito, indisfarçável pretensão punitiva, muito embora velada, a título de uma exigência tributária. Com relação ao imposto de renda retido na fonte, a lei determina duas hipóteses principais em que há o pagamento, né, deve ser exigido o imposto de renda retido na fonte. Primeiro, se há um pagamento a beneficiário desconhecido, ou seja, se uma empresa pagou um dinheiro para alguém, esse alguém não foi identificado, esta riqueza auferida por este destinatário deve ser tributada. Olha, se ele não foi identificado, não tem como tributá-lo. Então, o que a legislação prevê? Tributa-se na fonte pagadora, imposto de renda retido na fonte. Nos casos da Lava Jato, houve sim pagamento, mas a pessoa é conhecida. Seria necessário a circularização dos pagamentos realizados pela empresa beneficiária da dita ou suspeita, pretensa propina, para se identificar quem são essas pessoas. É possível identificar, mas neste caso, do ponto de vista das autuadas, a pessoa beneficiária foi identificada. E segundo se fala, olha, pagamento a beneficiário desconhecido, não preenche essa hipótese, ou pagamento sem causa. Espera aí. Motivo ilícito é diferente de ausência de causa. Houve causa. A tese de acusação é de que havia uma condição, um cartel, que girou em torno do pagamento de propina como condição para a contratação. Os próprios delatores, que são as fontes probatórias que lastrearam as autuações fiscais, os próprios delatores, a Unavote, diziam, era condição sine qua non para a contratação. Vai dizer que é um pagamento sem causa? Não. Nós podemos não concordar com a causa, podemos nos indignar com a causa, podemos repudiar a causa, mas não podemos negar que existia causa. A causa é existente e está lá estampada nos mesmos delatos que ensejaram a própria autuação. Então, dizer que não há causa não me parece correto. Há uma causa ilícita, ok, mas dizer que não há causa, não há. Não concordamos, né? Então, as exigências, um outro ponto que nos parece também muito pertinente e nefasto dessas autuações é a exigência cumulativa da glosa da despesa mais do imposto de renda retido na fonte, elevando, inflando esses autos de infrações a cifras escorchantes. É interessante perceber que o CARF tinha entendimento, doutor Maurício está aqui, né? Prazer em vê-lo, tinha entendimento relativamente pacífico no sentido de não se admitir a cumulação da exigência da glosa na base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social com o IR-fonte. Então, aqui tem um precedente de 2008, alguns a título ilustrativo que trouxemos, né?
É admitida a exigência do IR-fonte desde que a mesma hipótese não enseje tributação por redução do lucro líquido. Ou seja, se você vai tributar, né, exclusão da base de cálculo, você não vai tributar o IR-fonte. Você pode tributar o IR-fonte desde que você não tribute 2 vezes a mesma renda. Porque, no fundo, é isso que está acontecendo. A manifestação de riqueza é uma só. Então, você glosa a exclusão da base de cálculo, tributa na PJ. E você ainda tributa o IR-fonte, tributa no destinatário, que nestes casos da Lava Jato também ofereceram a tributação aos valores recebidos. Então está tendo tributação 3 vezes da mesma manifestação de riqueza. Este entendimento não é um entendimento isolado, ele perdurou. Trouxemos aqui um caso também de 2017, no mesmo sentido, não admitindo a cobrança em duplicidade ou cumulativa da glosa da despesa com o IR-fonte. E assim prevaleceu esse entendimento. Sabem até quando? Até quando o CARF julgou o primeiro caso da Lava Jato. Está aqui, caso da Engevix. Aí, quando julgou o caso da Lava Jato, certamente, né, indignados, como nós todos ficamos indignados, né, com o relato dos fatos, entendeu-se que, né, as despesas com prestação de serviço, falta de comprovação, glosa, 34%. Pagamento sem causa ou beneficiário não identificado, incidência do imposto de renda retido na fonte, foi admitido. Então, o primeiro caso, né, que ensejou a mudança de entendimento, lógico que esse tema ainda será objeto de recursos e será reapreciado certamente, né, se é que já não foi objeto de recurso para a Câmara Superior, será objeto de discussão. Né? Mas o que nós percebemos, havia um entendimento de que realmente é abusivo você tributar tanto a glosa da despesa quanto o IR-fonte. E, no fundo, está se tributando a mesma riqueza 2 vezes. Mas, no caso da Lava Jato, não. Por quê? Porque o caso da Lava Jato houve uma ilicitude e nós todos nos indignamos com esse caso. Mas esse juízo de valor não deve ser feito pela autoridade fiscal, que precisa manter uma análise técnica. Há, portanto, né, um excesso de tributação. Nós entendemos que o IR-fonte, a tributação do IR-fonte, ele, primeiro ele é indevido, pelos motivos que nós já falamos. Segundo, ele é desnecessário. Né? Todos os beneficiários foram identificados pelo fisco. Essas empresas provavelmente ofereceram esses valores à tributação e é preciso que o fisco, como falei, faça a fiscalização coordenada, não interrompa a fiscalização na empreiteira. É preciso que dê um passo a mais. Se fiscalize este beneficiário que foi identificado, que está identificado na contabilidade das empreiteiras, foi fiscalizado? Ele pagou os tributos incidentes sobre suas receitas? Para quem houve repasse desses valores? São perguntas que ficam no ar e que não deveriam ser assim. Né? Buscando aqui ser breve, né? Há, portanto, uma exigência, né, a título de 100%, né, já seria confiscatório. Né? 200% é mais do que confiscatório. Né? Está se utilizando o tributo, se desvirtuando a sua função, há um desvirtuamento da função do tributo. Né? Uma violação aqui ao princípio da proporcionalidade que nos parece bastante patente, flagrante. Primeiro, a inadequação da exigência destas multas cumuladas com o valor do tributo, que ensejam a exigência, né, de 203% do valor da riqueza manifesta. Além de ser inadequada utilizar-se o tributo e as multas tributárias como forma de sanção a ilícito extratributário, não seria necessário. Todas essas empresas estão sendo fiscalizadas, pode ter certeza, à saciedade.
Alguns colegas que nós temos que trabalham nessas empresas dizem: eu não aguento mais ralar meu umbigo em tanto balcão, porque a gente vive hoje para responder notificação. Ministério Público Federal, Estadual, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, essas empresas viraram o alvo predileto de todas as autoridades, inclusive as fiscais, né? Portanto, além disso, né, nestes autos de infração, algo que me parece haver sido omitido é a possibilidade, caso prevaleça nessa autuação, se excluírem os valores que foram pagos pelas beneficiárias do pagamento, pelo pagamento dessas pretensas propinas, né? Nós temos um caso interessante, que era um caso de terceirização, precedente do Guga. O Guga foi autuado porque, como se devesse, ali está escrito errado, imposto de renda de pessoas físicas, né? A autuação chegou a 30 milhões, imposto de renda mais todos os consectários, porque ele foi autuado como se as suas atividades, que foram objeto de receita de uma pessoa jurídica, dos quais são sócios ele e seu irmão, seriam, na verdade, atividades de pessoa física, né? O fisco encampou a tese de que direito de imagem não pode ser utilizado por pessoa jurídica, né? Foi a tese que o fisco sustentou e que até então prevaleceu no CARF. Mas no julgamento do Guga, o que se determinou? Olha, foram pagos, né, tributos em nome da pessoa jurídica, então tem que deduzir. Como deduzir? Mas foi pago a título de PIS, COFINS, imposto de renda de pessoa jurídica, aqui nós estamos exigindo pessoa física. Ora, prevaleceu o entendimento de que deve ser feita a requalificação, a realocação ou imputação deste pagamento, deduzindo o valor cobrado da pessoa física, né? Ou seja, aqueles tributos pagos em nome da pessoa jurídica seriam decotados, seriam requalificados e decotados da exigência da pessoa física. Aqui é a mesma coisa. Lá no caso do Guga, exigia-se 27,5, pagaram 14,53 no lucro presumido, a exigência, portanto, do principal não é de 27,5, tem que ser da diferença, que dá 12,97. Aqui, da mesma forma, está se exigindo 34%, ora, 14,53 foram pagos pelas empresas beneficiárias do pagamento. Supostamente acredita-se que tenha sido pago, né? Deve-se tributar a diferença, né? Ou de 35% do imposto de renda retido na fonte. Essas empresas que foram beneficiárias do pagamento ofereceram, espera-se, né, entende-se que foram oferecidos a tributação. Quem que pode conferir isso? Somente a própria fiscalização. Portanto, eu agradeço muito, mais uma vez, a atenção de todos vocês, heróis da resistência, que nos prestigiaram com a atenção de vocês, e estamos à disposição para qualquer troca de ideias ou debates. Muito obrigado.